Olá pessoal, boa tarde. Como é que vocês estão? E agora? Estão mais animados com a aula na televisão? Gente, é assim, eu vou ter que fazer agora a partir de hoje, né? As nossas aulas de química vai ter uma parte da teleaula e uma parte da continuidade do nosso conteúdo do que está sendo abordado. Então, paralelo aos modelos atômicos, essa semana eu vou trabalhar também um pouquinho sobre substâncias puras e misturas. Eu acho que os senhores, se os senhores se recordarem, aquela videoaula foi um assunto que eu já tinha abordado com vocês, né, em sala de aula. Inclusive nós já fizemos um experimento, né, sobre as misturas homogêneas, heterogêneas. E aí eu coloquei para vocês que as misturas homogêneas sempre vão ser monofásicas, ou seja, a olho nu eu não vou conseguir distinguir separação de fases. Por elas serem monofásicas, elas são todas soluções, né? Já as misturas heterogêneas, a olho nu, assim como o latim já falava, não, hétero vem de quê? Diferentes, ou seja, são misturas que apresentam separação de fases diferente. As misturas heterogêneas podem ser classificadas em bifásica, quando apresentam duas separações de fases, trifásicas, quando apresentam três separações de fases, e polifásicas, quando apresentam mais de quatro separações de fases, que aí elas vêm ser tetrafásicas, quando é quatro fases, pentafásicas, quando é 5 fases, hexafásicas, quando são 6 fases diferentes. E aí eu tinha trabalhado isso aí já com vocês, né? Mas então assim, no conteúdo aqui nosso do CEAM, eu já estou trabalhando sobre os modelos atômicos. Não é isso? Não é isso, senhores? Então a aula anterior, as outras aulas anteriores, eu já tinha trabalhado para vocês as primeiras ideias de átomos, né, de acordo com Aristóteles, e depois veio a evolução do modelo atômico de Dalton, né, onde Dalton falava que tudo no universo era constituído por matéria e que a matéria ela era indivisível, indestrutível, é isso? O modelo atômico de Dalton foi comparado com uma bola de bilhar, né? Só que o modelo de atômico de Dalton não foi tão perfeito, assim como nós, seres humanos, também não somos perfeitos, né? Estamos em busca de nos tornarmos pessoas melhores. E aí vocês, ao longo da história da ciência, vocês vão observar que os modelos atômicos eles foram sendo postados, e como não estavam perfeitos, logo eles eram substituídos por outros modelos. Então, o modelo atômico de Dalton, como não conseguia explicar completamente a constituição do átomo, Thomson foi o próximo modelo atômico, né? Thomson pegou os conhecimentos de Dalton e aperfeiçoou, né? Ele falou que realmente o átomo seria uma esfera maciça, né? Só que ele falou que o átomo, ele poderia sim, ele era dividido. E aí foi através do modelo atômico de Thomson que ele pôde dividir o átomo em prótons, elétrons e nêutrons, né? E aí ele falou que as partículas, os íons, os prótons seriam dotados de cargas elétricas positiva, os elétrons seriam dotados de cargas elétricas negativa e os nêutrons não seriam dotados de carga nenhuma. E aí ele utilizou, se vocês só fazendo uma breve revisão, experimentos na ampola de Koch, né? Ele colocou uma amostra de gás que tinha sobre uma pressão bem baixa dentro da ampola, e ele observou que quando essa amostra sofria em alta pressão uma fonte de uma corrente elétrica,
os elétrons sempre migravam no sentido do polo negativo para o polo positivo. E aí, devido a vários experimentos que ele fez, ele pôde concluir que eram partículas subatômicas, né? E que essas partículas subatômicas seriam denominadas elétrons e que os elétrons eram constituídos de cargas elétricas negativas. E aí ele pôde determinar, né, essa participação dos elétrons no modelo atômico, aonde a mesma quantidade de prótons é de elétrons. E aí ele também pôde, mediante essas observações, comprovar que todos os átomos são constituídos por prótons, elétrons e nêutrons, né? E o modelo atômico de Thomson ficou comparado com o pudim de passas, ou seja, o átomo ele possui uma esfera positiva, né? Só que ao redor dessa esfera positiva estão incrustados os elétrons, que seriam dotados de cargas negativas. Então, por isso que ele falou que sempre é aquela teoria da eletricidade, né? Ele aproveitou muito esses conceitos, que os opostos se atraem e os iguais se repetem. O que vocês têm que retirar do modelo atômico de Thomson é a participação da carga elétrica negativa, né? Foi ele que descobriu os elétrons, e aí a partir do modelo de Thomson ficou determinado, assim, ficou observado, né? No modelo atômico a gente não pode falar que são determinações, são observações. Ficou observado que os prótons seriam dotados de cargas positivas, os elétrons seriam partículas de cargas negativas e o nêutron não seria na verdade nem partícula, né? Porque a partícula ou ela tem carga positiva ou ela tem carga negativa. No caso dos nêutrons, ele não possui carga nenhuma. Então são emissões neutras. Então, baseado no modelo atômico de Thomson e baseado na teleaula de segunda-feira sobre substâncias puras e misturas homogêneas e heterogêneas, eu selecionei 6 questões. Vocês vão fazer a resolução no caderno. Não precisa copiar. Coloca somente questão número 1. Qual a alternativa que vocês acham que é correta? Questão número 2 e assim sucessivamente. Gente, é importante vocês manter essa resolução desses exercícios no caderno. Por quê? Quando nós retornarmos à aula normal, presencial, eu estou anotando, vocês estão tirando foto, eu estou anotando, estou fazendo minhas anotações, colocando na planilha. Isso aí vai servir como um reforço positivo na composição da nota de vocês. Só que isso só vai ser realmente validado quando nós retornarmos, porque agora eu tenho um carimbo, e aí eu vou pegar esse carimbo e vou estar vistando para vocês. Então, no retorno das aulas, eu vou consultar individualmente cada aluno e nós vamos confirmar as atividades que vocês estão me entregando e as que estão no caderno. Não se preocupe quem está com uma atividade atrasada. Gente, o importante é vocês fazerem, entendeu? Não importo de receber atividades atrasadas. A qualquer momento que vocês quiserem me entregar, eu estou disposta a receber, tá? Estou à disposição de vocês. Tirar dúvidas também, tá? Até às 17 horas eu estou disponível para vocês. A partir das 7h30, né, que é o horário da escola, até às 17h, de segunda a sexta, eu estou à disposição de vocês. Eu também respondo final de semana, mas eu procuro não estar respondendo muito final de semana, porque, assim como vocês, eu também tenho uma vida pessoal. Então, vamos tentar colocar esse limite no horário só que é feito o atendimento na escola, tá? E aí a gente vai, no final tudo vai dar certo, se Deus quiser. Essa pandemia vai passar, nós vamos voltar à nossa linda rotina. Pessoal, então vamos lá. Primeira questão
referente ao modelo atômico de Thomson. Eu vou ler as questões, vocês vão refletir um pouquinho e depois vão decidir qual alternativa vocês acham que é a coerente. Questão número 1. Dadas as seguintes observações, então essas observações foram feitas em relação ao modelo atômico de Thomson, e vocês vão colocar para mim se são observações verídicas, ou seja, verdadeiras ou não. Primeira observação: natureza elétrica da matéria. Segunda observação: indivisibilidade do átomo. Terceira observação: presença de partículas pequenas e com carga no átomo. Então, eu tenho 3 observações. E considerando que o modelo de Thomson tratou de novos conhecimentos sobre o átomo, que até então não havia sido propostos por falta de embasamento científico, ou seja, por base de conhecimento científico, quais dos itens a seguir estão de acordo com esses modelos atômicos? Então, eu tenho 3 observações. Essas 3 observações, quais delas são verdadeiras referente ao modelo atômico de Thomson, de acordo com o que foi colocado aí proposto pelo modelo atômico de Thomson? Quais são verdadeiras? A, apenas a primeira observação. B, segunda observação. C, terceira observação. D, primeira e segunda observação. E, primeira e terceira observação. Pessoal, não precisam copiar as questões. Coloca só lá assim, em cima. Resolução do exercício do modelo atômico de Thomson. Aí coloca o dia de hoje, tá? E aí vocês vão colocar somente as alternativas. Questão 1. Eu acho que a alternativa A, não sei. Coloca lá. Ah, não, professor, eu acho que é a E. Coloca apenas a alternativa que vocês acham que é a correta, tá? Vamos lá. Segunda questão. Então, essa é a primeira questão que vocês, senhores, vão ter que queimar a cuca e aí tentar chegar a uma resolução. Questão número 2. Também é uma questão referente ao modelo de Thomson, tá? Então, Thomson propôs seu modelo atômico, tendo como base descobertas relacionadas com a radioatividade e experimentos realizados com o tubo de raios catódicos, construído pelos cientistas Geisler e Crookes. Com esse experimento, Thomson chegou à conclusão de que, quando os átomos do material gasoso no interior do tubo eram submetidos a uma alta tensão, partículas de natureza negativa eram arrancadas e direcionadas até a placa positiva, o ânodo. Baseado nesse experimento, ele batizou as partículas negativas do átomo de... Como é que foi que Thomson ele nomeou as partículas negativas do átomo? Ele observou que quando ele colocava uma amostra de gás dentro da ampola de Koch, ele observou que quando emitia uma corrente elétrica sobre essa amostra, essa corrente ela sempre migrava do polo negativo para o polo positivo. E aí, como é que ele nomeou essa partícula negativa? Alternativa A partícula negativa são os elétrons. A partícula negativa, alternativa B, são os prótons. Alternativa C, as partículas negativas são os nêutrons. E alternativa D, as partículas negativas são os subníveis. Novamente, coloca a questão 2 e escolha, dentre as alternativas de A a D, uma alternativa que vocês acham que seja referente ao modelo atômico de Thomson. Ok? Vamos lá. Dando continuidade, questão de número 3. Ainda sobre o modelo de Thomson. Thomson determinou pela primeira vez a relação entre a massa e a carga do elétron, o que pode ser considerado como a descoberta do elétron. É reconhecida como uma contribuição de Thomson ao modelo atômico. Qual é a relação da massa com a carga do elétron? Quais são essas observações que Thomson fez que pôde contribuir na evolução dos modelos atômicos? Alternativa A, o átomo ser indivisível. Em algum momento,
o Thomson falou que o átomo era indivisível? Quem é que defendia essa proposta? Foi Thomson? B. A existência de partículas subatômicas. E aí? Será que isso tem alguma relação com o modelo de Thomson? C. Os elétrons ocuparem níveis discretos de energia? D. Os elétrons giram em órbitas circulares ao redor do núcleo? Ele falou isso em algum momento? E alternativa E. O átomo possui um núcleo com carga positiva em uma eletrosfera. Em algum momento Thomson chegou a falar que o átomo seria constituído por eletrosfera? Analise bem, né? E escolha a sua opção. Então coloque aí questão de número 3 e escolha entre uma das alternativas, de A a E, qual é a alternativa que os senhores acham que é correta referente às observações do modelo de Thomson. Questão de número 4, também uma questão, a última questão de Thomson, questão super fácil, tá? O átomo, na visão de Thomson, é constituído de níveis e subníveis de energia, cargas positivas e negativas, núcleo e eletrosfera, grandes espaços vazios, orbitais. Então, coloque a questão de número 4 e escolham a opção que os senhores acham que seja coerente ao que está sendo proposto. Pessoal, agora eu selecionei duas questões referente ao que o professor trabalhou na videoaula da televisão na segunda-feira, né, lá no Amazonsat. E aí, como ele falou um pouquinho sobre substâncias puras e o conceito de misturas, a classificação, que as misturas são homogêneas e heterogêneas, eu selecionei essas duas questões. São questões que os senhores têm competência para estar respondendo, tá? Tem capacidade para isso. E aí vocês também vão escolher uma opção e aí vão colocar aí. Então, coloca questão de número 5. É uma questão sobre substâncias, tá? As substâncias químicas podem ser classificadas em simples ou compostas. Tinha falado isso para vocês, eu dei até alguns exemplos em sala de aula, coloquei no quadro um breve resumo, né? Então, as substâncias elas podem ser classificadas em simples ou compostas. Indica a alternativa que apresenta 3 substâncias simples e 2 substâncias compostas. Então, eu tenho várias opções e ele quer que vocês indiquem qual alternativa que é constituída por 3 substâncias simples e 2 substâncias compostas. Só fazendo uma revisãozinha aí, o conceito de substâncias simples e compostas. Substâncias simples, elas são constituídas por um único tipo de átomo, ou seja, eu posso ter 2 ou 3 átomos, mas são átomos iguais. Exemplo, o gás hidrogênio, né? O gás hidrogênio, ele é constituído por 2 átomos de hidrogênio. O gás cloro, ele é constituído por 2 átomos de cloro. Porém, ele é um gás, só que ele pode ser classificado como uma substância simples. As substâncias compostas, que são substâncias compostas? Substâncias compostas são substâncias constituídas, formadas pela união de 2 ou mais átomos diferentes, né? Então, por exemplo, a molécula da água é uma substância simples ou composta? Composta. Por quê? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio reagindo com um átomo de oxigênio. Toda vez que eu tiver 2 átomos de hidrogênio reagindo com um de oxigênio, eu vou ter a molécula da água. Então, nesse caso, a molécula da água, ela pode ser classificada como uma substância composta, ok? Então, vamos lá. A questão aqui está pedindo para vocês, mediante as alternativas propostas, selecionar aquela alternativa que vai apresentar 3 substâncias simples e 2 substâncias compostas. Então, alternativa A, H2O, Hg, Hi, Fe, H2S. Alternativa B. Gente, só para vocês aí que não estão bem familiarizados, né? Então, aqui H2O é a molécula da água, Hg é o símbolo do mercúrio, né?
HI é o ácido hídrico, Fe é o ferro e H2S é o ácido sulfídrico, né? Alternativa B, AU, ouro, O2, gás oxigênio, CO2, dióxido de carbono ou gás carbono, HCl, ácido clorídrico e NaCl, é o nosso sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Lembrando que ele quer 3 substâncias simples e 2 compostas. Então, a gente tem que seguir essa ordem. C, eu tenho um átomo de enxofre, tenho gás oxigênio, tenho gás chamado ozônio, tá? Existe uma diferença. O O2 é o oxigênio, o O3 é o ozônio. CH4 é o gás metano e o CO2 é o dióxido de carbono. Na alternativa D, ele fala que eu tenho o ácido sulfúrico, né? Olha bem a molécula do ácido sulfúrico. Quantos átomos diferentes eu tenho aqui? Essa substância é simples ou composta? Eu tenho o cobre, né? Tenho o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Na alternativa E, ele diz que eu tenho o ouro, tenho a prata, né? Tenho o gás cloro, tenho H2CO3 e tenho gás hidrogênio. Então, mediante essas 5 alternativas que vocês têm aí, qual delas, mediante o conceito de substância simples e composta, qual das alternativas apresentadas vão ter 3 substâncias simples e 2 substâncias compostas? Anota a questão de número 5 e escolha a alternativa pertinente. Última questão, referente à videoaula da televisão. Classifique as misturas abaixo em homogênea ou heterogênea, indicando o número de fases. Gente, só como dica, as misturas homogêneas vão ser sempre soluções. Por ser soluções, vão ser sempre monofásicas, ou seja, vão apresentar uma única fase. Quando eu tenho uma mistura de água e querosene, qual o resultado obtido? Eu vou ter uma mistura homogênea ou heterogênea? Água e álcool, homogênea ou heterogênea? Se for homogênea, é sempre monofásica. Se for heterogênea, vocês vão classificar em bifásica, quando tem 2 fases diferentes, trifásica, 3 fases diferentes, e acima de 3 fases são polifásicas, que podem ser classificadas em tetrafásica, pentafásica e hexafásica. Alternativa C, areia, pedrinhas e água. Então, eu tenho uma mistura homogênea, heterogênea. Se for heterogênea, quantas fases eu tenho aqui? Serragem, água e areia. É homogênea, heterogênea? É monofásica, é bifásica, é trifásica, é tetrafásica? Alternativa E, água mais sal. Homogênea, heterogênea? F, limalha de ferro e areia. Limalha de ferro, gente, é quando o ferro ele sofre a ruptura, né? Se vocês forem na serralheria, nós também fizemos isso. Nos experimentos a gente não conseguiu falar a limalha de ferro. A limalha de ferro são pequenos pozinhos de ferro, né? Que são liberados no momento da ruptura da barra de ferro, no processo de fabricação de grades, portões e entre outros. Então, essa limalha de ferro em contato com a areia, eu vou ter uma mistura homogênea ou heterogênea. Se for heterogênea, vai ser bifásica, trifásica, não sei. D, gasolina e querosene. E H, soro caseiro. Gente, vocês façam a resolução das questões. Espero que vocês estejam me entregando essas resoluções até a próxima semana, tá? Porque, gente, não é uma questão de pressão, mas é uma questão de organização. Quando vocês vão deixando as atividades acumular, depois vocês ficam perdidos e não conseguem atualizar as atividades. Então, o conselho que eu posso dar para vocês: façam as atividades do dia,
não deixe acumular. Então não deixe de acumular atividade de terça para quarta, de quarta para quinta, de quinta para sexta. Se vocês fizerem isso e se tiver principalmente um roteiro de estudo, um planejamento, vocês vão conseguir, vocês e nós professores também, tá? Mas lembrando novamente, aqueles alunos que ainda não me entregaram a atividade, é só me entregar, é só estar me procurando, que eu estou abertas a negociações. Então, tenham todos uma boa tarde, tá? Fiquem com Deus. Semana que vem eu vou estar gravando um novo vídeo fazendo a correção dessa atividade de hoje. Então, na próxima semana eu vou estar postando a correção dessa atividade e vou estar falando um pouquinho também sobre o modelo atômico de Rutherford. Então, quem tiver curiosidade aí, quiser já dar uma olhadinha, nosso próximo assunto do CEAM é sobre o modelo atômico de Rutherford. Da teleaula, eu preciso ainda assistir na próxima segunda para saber o que ele vai trabalhar para me preparar algum materialzinho para vocês, ok? Fique com Deus, beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima, senhores.